A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor William Azevedo e hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui ao meu lado um grande homem de Deus, pastor Josias, servo do Senhor, militar reformado do Exército Brasileiro. E eu tenho certeza que esse bate-papo hoje, pastor Josias, vai trazer edificação para muitas pessoas que vão estar acompanhando o nosso canal. E de já eu quero lhe cumprimentar com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Como é que tá, meu pastor? Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Glória a Deus. Para começar aqui, pastor Josias, queria que o senhor falasse um pouquinho do Josias. Quem é o Josias? Casado, família? Para os nossos irmãos que vão estar acompanhando aqui, conhecer esse grande homem de Deus aqui. O Josias é um simples homem, casado com a missionária Joseane. Tenho 3 filhos, a Débora Camila, a Ana Beatriz e o Eber Henrique. 3 bênçãos de Deus na minha vida. Amém. Pastor Josias, o propósito desse bate-papo hoje é falar um pouco sobre a fé dentro do Exército Brasileiro. Né? O senhor serviu ao Exército quantos anos? 27 anos, bem precisamente. O senhor se reformou como sargento? Como sargento. Já tem quanto tempo de reformado já, meu pastor? Já estou com 4 anos reformado. 4 anos, né? Isso. Descansando aí das obras. Pastor Josias, e como foi que tudo começou? O alistamento, o senhor alistou, enganjou? Conta um pouquinho para a gente saber como é que foi essa história. Pastor William, eu entrei no Exército pelo fato de já há tempos estar observando as atividades militares. Eu morava bem próximo. Mas o senhor tinha vontade? Ou foi por uma necessidade? Anteriormente eu não tinha vontade, né? Mas depois que eu vi as atividades militares, eu vi os tiros, morava na região ali da JK, então aquilo começou a me despertar assim, uma curiosidade, né? E depois partiu para uma vocação para entrar no Exército. O senhor se alistou com quantos anos? O alistamento obrigatório, né? Me alistei aos 18 anos. No ano seguinte eu não pude fazer a minha apresentação de volta, como era previsto, e só no ano seguinte que eu me apresentei. Então eu já cheguei no Exército como refratário. Com quantos anos o senhor tinha na época? Estava entrando para os 19 anos. 19 anos. Aí, no caso, o senhor prestou o tempo normal, enganjou, como é que foi? Eu passei pela seleção de comissão e fui aprovado, né, na área da saúde, como também os testes físicos. E entrei no serviço obrigatório para ficar 1 ano. 1 ano. O propósito era 1 ano só. 1 ano só. E a época era muito difícil, né? O soldado recruta ganhava um pouco mais que o soldado enganjado. Porque o soldado enganjado, ele pagava, era descontado em folha o seu plano de saúde, né? Seu plano de saúde, os tributos, e o soldado EV não, ele ganhava o salário dele livre. Então era uma insatisfação muito grande no meio dos soldados e surgiu muitas vagas, né? Muitos nem queriam enganjar. Outros não queriam enganjar, muitos se evadiram do Exército. E quando eu entrei, logo já fui logo para a garagem ser motorista, e uma função que eu gostava, e por conta disso, eu não olhei para o salário, né? Enganjei para ficar mais 1 ano. Ainda era solteiro na época? Era solteiro, ano de 92, eu estava entrando no auge da juventude, aí, pastor Josias. Entrando por 19 anos, e ser militar é uma coisa boa, né? Eu fazia o que eu gostava, as atividades, enquanto muitas pessoas acham muito difícil uma vida militar. Quando eu entrei, para mim foi muito fácil. Eu, no início, não encontrei... Geralmente, quem acha difícil é quem não quer ser disciplinado, né? Não quer cumprir ordens, não quer se sujeitar às autoridades. Aquela pessoa quer fazer tudo do seu jeito. É porque, na verdade, quem ingressa no Exército não faz o que quer, mas o que... Existe um padrão, né? Existe um padrão. A gente é controlado pelo RISG e o RDE. Então, a gente precisa se abster das nossas vontades, daquilo que a gente quer, para poder executar a atividade militar. Pastor Josias, um soldado do Exército Brasileiro, ele é ensinado a amar a pátria. Amar a pátria, se preciso for, dar a vida por ela. Olha, amar a pátria, muitas pessoas confundem essa questão. Amar a pátria é você entender que você é da sua nação e querer defender a sua nação. Então, todo cidadão que deseja defender a sua nação, ele é um patriota. Independente se ele é um militar ou não. Independente dele ser militar ou não. Agora, o militar, ele é preparado
para a defesa da pátria. Se preciso for, com a própria vida. Se preciso for, com a própria vida, porque a partir da hora que a gente sai do convívio familiar, da unidade que a gente está servindo, para ir para uma área de guerra, a gente não sabe se volta. E o soldado que é preparado, ele não tem medo Ele tá indo de pra enfrentar a cumprir morte. Ele vai para cumprir a missão. Vai fazer de tudo para sobreviver e voltar. Mas se defender tiver que sua morrer, pátria, né? ele não deixa de ir com medo da morte. Então, daí o jargão de dizer, né, que defende com a própria vida. Pastor Josias, e a gente analisando esse contexto, os últimos dias aí, guerra entre Rússia e Ucrânia, e a gente percebe assim que em meio a uma guerra, muitos inocentes acabam, né, perdendo a sua vida. Essa é a consequência de uma guerra. Não somente aqueles que estão confrontando morrem, também muitas pessoas Que não tem nada a ver. inocentes. Essa é a consequência ruim, por isso não é bom, e há um desejo de paz entre aqueles que observam a guerra. Biblicamente, quando a gente assiste todo esse cenário, Pastor Josias, a gente percebe que tudo aquilo que Jesus falou, né, sobre o princípio das dores, guerra, rumores de guerra, né, a Bíblia diz para a gente não se assustar. Na realidade, assim, para a igreja é uma forma até de despertamento acerca da vinda do Senhor. Com certeza, nada acontece por acaso. Nada. Então, esses sinais que estão acontecendo nos traz um despertar para que nós possamos estar alerta, sabendo que a volta de Cristo está bem mais perto do que quando nós aceitamos a fé. Verdade. Meu pastor, agora me conte a respeito da sua convenção. O senhor já entrou no exército crente? Como é que foi esse encontro com Jesus? Não, pastor William, eu não entrei no exército já comungando da mesma fé que nós comungamos hoje. Eu entrei no exército, eu era um jovem que desfrutava de toda sorte de situações que é contrária à vontade de Deus. Vivia satisfazendo a carne. Vivia de qualquer jeito, para onde tocava a mente, eu estava indo para lá. E as influências são muito fortes, né, nas obras da carne. Então eu me embrenhei totalmente no pecado. O que não falta é os pseudos amigos, né? Para essas coisas. O que não falta é os amigos. E a minha conversão ela se deu por conta da evangelização que foi feita à minha pessoa, bem precisamente dentro do quartel. Mas, quer dizer que o primeiro contato ali com a palavra de Deus foi dentro do quartel. Com a palavra de Deus em si, dentro do quartel. O senhor parou para ouvir. Eu parei para ouvir, até porque eu fui advertido, chamado a atenção por homens de Deus, né, com autoridade divina. Mas a primeira vez que eu recebi um convite para aceitar Jesus, eu era criança, eu tinha uns 5 anos de idade, eu fui à frente de uma Assembleia de Deus em Senador La Roque, e lá o diácono da igreja me convidou a entrar na igreja para me ser crente. E eu olhei para ele e saí correndo. Tinha uns 5 anos de idade. Ficou de menino. Mas isso nunca saiu da minha mente. Ficou, né? Ficou na minha mente, na minha adolescência, mesmo na minha vida pregressa, entrando na juventude, eu nunca esqueci esse episódio. E eu tinha assim um pensamento que um dia eu ia ser um crente. Só que eu estava totalmente embrenhado nas coisas mundanas, nas coisas do mundo. E quem foi os canais ou o canal que Deus usou para trazer o evangelho pro Josias, até então jovem Josias? Eu sempre praticava as minhas ações os finais de semana, e quando chegava na segunda-feira, a gente sempre tinha uma reunião no local de trabalho, lá na garagem. Estava sempre contando o que tinha ocorrido, o que tinha acontecido no final de semana, aquelas vantagens, tudo. E todas as práticas nossas eram envolvidas com álcool, essas coisas. E mundanismo. E naquele meio sempre tinha 2 homens que serviam a Deus. O Enilton Paz e o Paz, o Cabo Paz, né? Pastor Paz. Então o que acontece? Um certo dia eu cheguei lá na garagem, estava contando as minhas histórias para os meus colegas, todo mundo me ouvindo. Contando vantagem. E eu tinha uma outra função além de motorista que ficava no PMT. E esse colega meu, evangélico, Enilton, inclusive ele é um grande homem de Deus, paraquedista, tudo. Ele está nativo ainda? Aqui em Imperatriz. Não. Ele deu baixa, consequentemente, no ano seguinte, depois da minha convenção. O que acontece? Ele me chamou a atenção, ele falou assim: Josias, eu
eu tenho te observado, tu é um cara legal, o pessoal gosta de ti, todo mundo gosta de ti. Só que eu fico preocupado contigo, porque tu está à beira do abismo. E quando tu conta as tuas histórias aí, enquanto para ti é vantagem, os teus colegas acham bonitas as tuas histórias, eu fico preocupado contigo, porque quantas vezes tu tem falado aí que tem passado aí por uma situação que era para morrer, e no entanto tu está vivo. E eu quero te dizer uma coisa, toma cuidado, porque se o homem morrer bêbado, não entra no céu. Já Deus usando ali para... Quando ele falou isso para mim, eu fiquei indignado. Ficou com raiva. Porque muitos colegas meus já tinham morrido embriagados, bêbados, e todos eles vieram na minha mente de imediato. E eu achei que ele estava acusando, né? Ou condenando os meus colegas. Inclusive, um amigo nosso tinha se suicidado por conta de ter ingerido muita bebida alcoólica. Então eu falei para ele... Como Josias ainda não tinha o conhecimento da palavra. Não tinha o conhecimento. Não foi o... Como é o nome do... Enilton. Não era o Enilton. Isso é a palavra de Deus que diz que os bêbados, né, não herdarão o reino dos céus. Aí o que acontece? Eu falei assim, eu só acredito em ti se tu me mostrar na Bíblia. Aí ele, pois não, Desafiou. amigão. Ele, pois não, amigão. Ele se direcionou à mochila que ele sempre portava e tirou um exemplar da palavra de Deus e me mostrou os versículos 9 e 10 do capítulo 6 da primeira carta de Paulo escrita aos Coríntios, onde tem uma relação de 10 classes de pessoas que, morrendo com aquelas práticas, não entrarão no reino dos céus. E aquilo me impactou muito. Então eu vi diversos itens ali que se enquadrava no bocado, que eu me enquadrava neles, e então aquilo me impactou. Meu Deus. A partir dali, eu nunca mais fui o mesmo. Eu passou a refletir mais. Voltei a beber, mas às horas que eu estava bebendo, de repente, do nada, eu parava para os meus colegas e dizia: alguém está lembrando de Deus? Nós estamos aqui, alguém está lembrando de Deus? E um primo meu dizia assim: tu está ficando doido? Pastor José, isso não é normal, não. Isso aí é algo totalmente de Deus. Porque geralmente quando o camarada está na farra, ele não pensa em Deus, não. O senhor parar e pensar nisso aí gera uma ação de Deus na sua vida ali. Então, isso foi acontecendo na minha vida. Um dia eu me lembro que eu estava passando ali na Leôncio Pires, nas proximidades do quartel da PM, e tinha ali uma aglomeração de pessoas. E eu não ouvia direito o que estava acontecendo ali. Eu fui me aproximando, eu ia passar em frente. E quando eu me deparei com a multidão, era um culto de campanha. E eu passei em frente. Depois que eu passei próximo quartel ali. Próximo ao quartel da PM, bem próximo à ponte do Bacuri. E eu olhei para trás, fiquei olhando o irmão pregando a palavra de Deus. Eu não entendia nada que ele falava. Mas parou para ouvir. Eu parei para ver, eu sabia que era algo de Deus. Eu não sabia o que ele estava pregando, não sabia o que ele estava falando, não entendi nada. Mas o fato deles estarem ali, eu olhei e percebi que era um povo de Deus que pregava as coisas de Deus. E dentro de mim surgiu um desejo de estar junto com eles. Mas eu fiquei com aquele desejo e parti. Fui embora na minha caminhada. Até então ainda não tinha tomado a decisão. Ainda não tinha tomado a decisão. E depois que o Enilton me falou isso, passaram-se uns 3 dias. E o pastor Paz, ele me topou assim no salgão da garagem, estava só nós dois. E ele olhou para mim, ele arregalou os olhos dele. Ele é um homem muito forte. Você conhece ele, é um homem... E depois que ele olhou para mim, ele percebeu que tinha algo diferente em mim. E ele se aproximou e eu tentei fugir dele, não consegui. Ele colocou a mão dele na minha cabeça e eu senti assim uma reação como que para cair. Eu coloquei o pé para trás, ele falou a palavra: sai em nome de Jesus. Meu Deus. Quando ele falou isso, pastor William, eu não vi nada. Mas quando eu voltei ao normal, daquele impulso de cair, eu senti como se tivesse ficado alguma coisa para trás. E eu falei assim: calma, cabo. Já saiu. Ele disse: eu sei que saiu, porque foi em nome de Jesus. Meu Deus. Aí a minha vida mudou mais ainda. Depois dali, 7 dias depois, eu perguntei para o Enilton. Era uma quarta-feira: Enilton, que dia tem culto na tua igreja? Ele falou assim: no sábado, Miguel. Ele era um jovem muito ativo na igreja. E o Enilton congregava onde? Na Beth Shalom. Beth Shalom. E passou assim, mais ou menos umas 2 horas, eu naquela ânsia: meu Deus, será que eu vou estar vivo até quarta-feira? Até no sábado? Mas já estava decidido, Josias? Não estava decidido. Eu estava naquela incógnita, porque eu sabia que eu não podia viver como eu estava vivendo.
Tinha que tomar uma atitude. Eu não tinha condição de ser crente. Eu cheguei à conclusão que eu não tinha condição de ser crente. Porque tudo que eu fazia, tudo que eu gostava era contrário à palavra de Deus. Aí eu falei, pensa logo assim, e se eu for ser crente, eu tenho que deixar de fazer isso, aquilo, passa um monte de coisa na mente, né? Vem que tudo na mente. Que o inimigo coloca para criar uma barreira. E eu tinha uma vida muito ativa nas práticas mundanas, e os meus colegas, eles sempre contavam comigo, e era uma amizade muito forte. Aí o que acontece? Eu perguntei por volta de 2 horas da tarde, Nilton, que dia vai ter culto na igreja? Eu quero ir na igreja contigo. Ele falou, meu amigão, já te falei, no sábado nós vamos à igreja. E o tempo passou e eu, com a minha mente ligada direto nas coisas de Deus. Foi em que ano, pastor Josias? 95. 95. Fevereiro de 95. E quando de repente, no final do dia, próximo de terminar o expediente, eu perguntei para ele, Nilton, que dia vai ter culto na igreja? Parece que eu nunca tinha perguntado para ele. Ele olhou para o relógio, que dia é hoje, amigão? Hoje é quarta-feira, tem um culto da juventude na congregação, na coordenação da juventude. Vamos hoje? Eu falei, vamos. Aquilo me deu uma alegria extraordinária. E eu fui para casa, lembrando de ir para a igreja. Minha avó já era crente. E já tinha referência dentro da família. Já tinha uma referência. Minha avó orava muito por mim. Eu via muitas vezes ela orando por mim. E quando eu cheguei em casa, tomei um banho e falei para ela, minha avó, mãezinha, eu vou à igreja. E ela tomou um espanto, porque minha prática era sair todos os dias para beber. Ela disse, pois vá, meu filho, viu o resultado que das Deus orações. te abençoe. E eu fui para a igreja e, chegando à igreja, ouvi a mensagem, Deus falou fortemente ao meu coração, e na hora do convite eu fiquei de pé, mas não tive forças para sair. Eu não conseguia sair do local. O Nilton veio, pegou na minha mão, aí parece que desprendeu as coisas e eu fui atender o convite. O pastor Raimundo Nonato, da Beth Shalom, homem de Deus, orou por mim, e eu pensei que naquele momento eu ia receber assim algo extraordinário da parte de Deus. Eu pensei que eu ia receber como que uma cachoeira de água sobre mim. E eles oraram, eu levantei. Veio esse sentimento. Veio o sentimento que eu ia receber como que uma pressão de uma cachoeira sobre mim. E não recebi nada disso. Aí eu já saí de lá triste. Já sou crente, é só assim para ser crente. Tava esperando. Aí eu me direcionei à minha residência, só que antes eu teria que passar em um local. E esse local onde eu ia passar, certamente era para praticar coisas contrárias à vontade de Deus. E de repente, quando eu cheguei nesse local, as pessoas olharam para mim e disseram, tu tá assim diferente, tu tá esquisito, o que é que tu tem? Eu digo, não tenho nada não, tô normal. Não, tu tá diferente, tem alguma coisa errada contigo. Aí ficaram ali me indagando. Ficaram me indagando e eu fiquei assim meio tímido de falar. Aí eu digo, não, eu vou dizer para você o que aconteceu. Eu não vim para cá mais cedo porque eu tinha um compromisso de ir na igreja, eu fui na igreja e lá pregaram e falaram que se alguém quisesse aceitar Jesus, para ir lá que iam orar, e eu fui lá e aceitei Jesus. Agora eu sou crente. Quando eu falei isso, pastor William, houve risadas. Começaram gargalhadas, deboche de mim. E uma das pessoas que debochava de mim, eu sabia qual era a minha intenção para com ela. Não era boa. E eu pensei comigo, digo, olha, as minhas intenções não eram muito boas para com essa pessoa. E ela não estava nem aí. Agora eu tomei uma decisão de me aproximar de Deus e eu virei motivo de chacota, tem alguma coisa errada. Falei, depois eu converso com vocês, vou ter que me retirar. E saí, quando eu cheguei em casa, peguei uma Bíblia. Chegou lá. E comecei a ler. Chegou lá no ambiente. Eles perceberam que o Josias estava diferente. Aí o Josias foi lá e abriu o coração, pensando que a turma era amigo. Aí quando abriu o coração, deboche, crítica. Aí tu não permaneceu, dali tu já foi embora. Dali eu fui embora. Porque eles diziam assim, tu, crente... Não dou um mês. Não, porque eu era muito terrível, assim, eu era muito dado a... Era um menino traquino. Eu era terrível. Então eles não acreditaram. E aquilo me frustrou, porque... Mas geralmente é assim. O senhor percebeu, pastor? Geralmente é assim. As pessoas que conhecem a vida pregressa do outro, a princípio eles não acreditam, né? Aí quando eles veem o poder do evangelho, o que Deus é capaz de fazer, aí eles vão ver lá na frente, rapaz, realmente, o homem é diferente, o homem mudou mesmo. Então o que acontece, pastor? Daí surgiu em mim um desejo de ler um pouco a palavra de Deus.
E eu comecei a ler sem entender nada, e lia e relia, mas continuei. Isso foi na quarta-feira. Aí na quinta-feira eu fui pro quartel, lá o Enilton foi me discipulando. O pastor Pai soube que eu tinha aceitado Jesus, já veio também me dando palavras Aquele apoio, né? de fortalecimento. E assim eu fui me fortalecendo. E passei a participar dos cultos de sexta-feira, sábado de juventude, escola bíblica dominical. No caso, a sua primeira igreja foi a Beth Shalom. A Beth Shalom. Meu primeiro pastor, o pastor Raimundo Donato de Souza. E daí então eu praticando o congregar toda quarta, começou a se envolver, né? toda sexta. Não, eu não tinha assim visão de nada. Eu queria conhecer, ouvir a palavra. E outra coisa, eu não tinha um outro meio para fugir. Os meus colegas vinham atrás de mim. Muitos colegas saíram de um bairro distante do meu bairro para me convidar para a gente ir para os locais. E eu fiz uma oração ao Senhor. Eu falei assim: Senhor, eu não tenho como fugir dos meus colegas. Me dá como é que eu vou fazer? Me ajuda. Esses colegas que chamavam para fazer as coisas erradas. Para fazer as coisas erradas. E tu tinha vergonha de dizer não. E a amizade era muito forte. Aí o Senhor me deu uma estratégia. Eu falei para eles, digo, rapaz, é o seguinte, eu agora entrei na lei de crente. Eu vou com vocês. Mas é o seguinte, eu não posso deixar de ir para a igreja. Vamos para a igreja. Quando terminar o culto que o pastor der as bênçãos apostólicas, aí nós vamos. Botou tudinho para correr. Aí nós íamos. Não, alguns ainda foram para a igreja. Foram para a igreja. Rapaz. Mas eu não sentei perto deles. Eu não sentava perto deles. Sempre, quando a pessoa não tem intimidade na igreja, senta lá atrás. No fundão. Como eu sabia que eles iam estar lá atrás, eu sentava um pouco à frente. E lá eu ficava orando: Senhor, tu tem que me guardar, porque eu estou aqui, os meus amigos estão aí, eu não quero perder nenhum dos meus amigos, não quero que eles pensem que eu estou desprezando eles. Eu não quero voltar mais para cá. Eu quero que tu salve eles. E quando terminava o culto, que eu olhava, não tinha mais nenhum, eles não aguentavam o culto. Incomodava. Posteriormente, uns 2 desses se converteram, né? Então, foi o método que Deus me deu já para por uma escapar. influência, né, do Josias, ali, convidando. Rapaz, pastor Josias, muito bonita a sua história, o seu encontro com Jesus. Pastor Josias, e depois que o Josias se tornou um cristão dentro do Exército Brasileiro, teve alguma dificuldade, teve alguma perseguição por causa da fé? Como é que era? Era proibida a pregação do evangelho lá dentro? Pastor William, por incrível que pareça, só quem passa pelo momento é que sabe que é uma perseguição por conta da evangelização. Eu presenciei muita perseguição do evangelho e fui perseguido também por causa do evangelho. Aqui, eu falo da unidade aqui, 50 bis, onde eu servi por todo o tempo de exército. Fui sempre nessa unidade. Quando eu ia para outras unidades, da brigada e também da região, mas sempre voltando para cá. Era provisório, né? É provisório. É só missões que a gente cumpre fora, em outros batalhões. Então, eu aceitei Jesus bem no momento em que Deus decidiu fazer um rebuliço dentro do exército. Aqui, bem precisamente, 50 bis. Levantou homens como o Enilton, como o pastor Paz, o sargento Alonso, o irmão Vaz, outros personagens que não me vêm à mente agora. E nessa época se converteram muitos dos meus amigos da minha turma. Entre eles está, na atividade hoje pastoral, o pastor Valbert, né, que é da minha turma, se converteu nesse período também. Tem mais um que é uma referência, ano posterior, que é o pastor Cleudes Félix, que depois que saiu do exército, ele foi para a polícia. Todos já foram conhecendo Jesus lá no exército. Lá no exército, lá nos 50 bis. Então, daqueles 3 ou 4 homens que Deus levantou para evangelizar, muitos foram se convertendo, foram aceitando Jesus, e ao mesmo tempo o Senhor foi dando assim graça de maneira extraordinária, que a gente começou a disseminar a palavra de Deus, pregar os 50 bis. De maneira que todas as vezes que eu estava de serviço, eu sempre orava por 1 ou 2 soldados aceitando Jesus. Glória a Deus. Orei por muitos soldados aceitando Jesus. Então, eu passei a entender que a minha missão no exército não era simplesmente estar
me Servindo preparando, a pátria ali, ou ajudando o outro se preparar para um combate, um conflito. Eu passei a entender que Deus tinha algo a propósito fazer na minha maior, né? vida. A partir daí eu entreguei minha vida totalmente para Deus e comecei a pregar a palavra. E Deus foi me usando de maneira extraordinária. Então, todas as vezes que nós íamos para os acampamentos, na mata, na Na selva, boina da vida aí. sempre tinha um grupo de evangélicos que a gente se reunia, fazia um culto, cantava hinos. E muitas pessoas paravam para ouvir a gente ali, os soldados militares. E entre estes que nos ouviam, de vez em quando a gente estava sempre orando por um, aceitando Jesus, orando pela família, porque ele já estava passando por problema. E assim eu ia percebendo que Deus E os estava me comandantes usando. deixavam pregar? Como é que era? E o que acontece? Depois de surtir muito efeito e a explosão do reino de Deus crescer Crescimento. dentro da unidade, eu me lembro uma certa vez, um episódio que chamou muita atenção. Eu estava na base do Guaramandi. E debaixo de uma tenda lá eu estava ouvindo os meus colegas até que eles me dessem uma oportunidade. Quando eles me davam uma oportunidade, evangelho. Aí entrei com o evangelho e comecei a pregar o evangelho. Deus me deu uma graça tão extraordinária e todo mundo parou para me ouvir. E tinha um oficial. Ele estava de longe assim olhando e de repente ele foi se aproximando e foi me ouvindo. E depois ele começou a indagar, fazer algumas perguntas e eu fui respondendo dentro da palavra de Deus. E de repente eu comecei a fazer um convite. Olha, eu estou pregando porque Jesus tem algo a fazer na vida de vocês. Se alguém quiser entregar sua vida para Jesus hoje, eu quero orar por você. No meio do Guaramandi. Lá dentro da selva, dentro da Meu mata. Deus. O evangelho é poderoso. E de repente ficou só uns 3. Os outros foram saindo para as suas redes. E eu me surpreendi que o oficial falou assim: eu creio no que tu pregou porque é a palavra de Deus e eu quero hoje aceitar Jesus. Glória a Deus. E ele dobrou os joelhos e nesse momento eu a gente olhei por vê ele. que o evangelho ele coloca todo mundo no mesmo nível, né, pastor? Mesmo nível. É soldado, é cabo, é coronel, mas diante do Senhor todos têm que se dobrar, né? Então esse oficial aceitou Jesus, ele era um primeiro tenente, hoje já é coronel. Permanece na fé até hoje. Até a última informação que eu tive a respeito dele, ele estava em Brasília, né, no batalhão de educação física, instrutor e comungando da mesma fé. E interessante que a esposa dele não era crente, era católica, e ele me perguntou depois: Jesus, como é que eu vou fazer agora? Eu sou crente e ela quer ir para a igreja católica. Falei: não, o senhor fica tranquilo, não se preocupe, a Bíblia diz que não é por força nem por violência. O senhor continua orando por ela, aí o senhor faz um acordo com ela, o senhor leva ela à igreja católica, aguarda ela lá, sei que o senhor não é idólatra, e depois o senhor convida ela para ir à igreja. 3 meses depois ele chegou para mim alegre e feliz, dizendo: José, minha esposa tomou uma decisão, agora é crente, não quer mais saber de movimento que não seja adorar unicamente, exclusivamente a Deus. Aí eu pude perceber que era uma obra de Deus na vida dele. E assim, por conta dessa explosão da evangelização e convenção, sargentos, cabos, soldados se convertendo, a gente juntou um número muito grande de evangélicos. Então a gente foi lá na base, na área de selva dos 50 bis, e a gente ampliou uma área que já tinha de oração, que eram 3 ou 4. Então começou a ter uma igreja lá dentro dos 50 bis. Nosso horário de oração, nós orávamos de 12h15 a 1h, porque 1h15 a gente tinha que entrar em forma. Então essa oração era fervorosa. E ali a gente orava pelo comandante da unidade, orava pela cidade, ficava pelas um ambiente famílias, muito pelos bom militares. Ali muita gente foi batizada com o Espírito Santo, muita gente foi edificada, porque sempre tinha uma palavra. E muitas vezes nós estávamos orando, nós sentimos assim um peso. E de repente, por curiosidade, a gente abriu os olhos, o comandante estava lá, no meio do local da oração, observando todos tudo. nós orando, ele olhava, por diversas vezes ele foi lá. Mas ele foi para ouvir a palavra, foi para recriminar? Ele foi por denúncia de alguém, ele foi observar que movimento era aquele. Estava incomodando já. O que estava acontecendo? E o povo se convertendo, e as pessoas, alguns, porque eu vou falar uma coisa para ti, pastor. Muitas pessoas vêm de fora para a unidade de 50 bis. Entre estes, vêm muitos filósofos, muitos céticos, vêm muitos homens que não querem compromisso com Deus e são revoltados com a palavra.
Então estes, né, tinham acesso, né, ao comandante e terminavam denunciando, como que se fosse uma coisa ruim. A ponto de, um certo dia, eu descer para o local da oração e, quando eu estou bem próximo, eu escutar assim, a zoada de muitas madeiras sendo juntadas no local. Aquela zoada, né? Esse lugar da oração era aberta, no meio da mata? Era no meio da mata. A gente ia na estrada em direção ao Paiol, ficava assim um pouco à esquerda, uns 30 metros. Uhum. E eu escutei, né, o barulho, e eu estava indo para a oração. E eu estava um pouco atrasado, ia pegar pouco tempo da oração, mas eu estava indo, porque era um costume, uma coisa boa. Aí de repente eu vejo sair de dentro da nossa capela O chefe. o comandante e o subcomandante. Meu Deus. Aí quando eu vejo os dois, eu percebi que tinha acontecido alguma coisa. E eles passaram por mim, eu passei por eles. E Falaram quando eu estou nada? chegando, não falaram nada. Prestei minha continência. E quando eu estou chegando na localidade, vem o pastor Paz e o pastor Cleudes chorando, os dois, pois houve uma proibição da oração naquele local e mandou desmanchar o local da oração. E depois, na NGA da unidade, ele baixou uma diretriz. É proibido os evangélicos se reunir. Onde tiver 3 deles reunidos, já é considerado motim e é para serem punidos. Mas, rapaz... E a partir daí, ficou melhor para nós evangelizarmos. Em vez de estarmos reunidos num lugar só para orarmos, muitos oravam dentro do banheiro, outros entravam no mato sozinho, individual, e Deus salvou o maior número de pessoas durante o período dessa perseguição. Na realidade, o que eles não entendem, pastor Josias, que quanto mais persegue, parece que mais o povo se volta para Deus, né? É tiro no pé, igual os caras dizem aí. E eu observando, né, a questão da evangelização da igreja primitiva, eu tive um pouco da percepção dentro da unidade do batalhão. Agora, uma coisa me chamou a atenção, pastor, é que o coronel que nos proibiu, posteriormente ele me escalou nominalmente para que eu dirigisse para ele. Fosse o motorista. O motorista de segurança dele. E algo interessante. Chegou um momento no Exército que eu não tinha condições de permanecer mais no Exército por conta de portarias que vieram do escalão superior. A diretriz era o seguinte: quem tivesse declarado dependente até certo dia não poderia permanecer na força. E uma pessoa inimiga do Evangelho se direcionou para mim e falou assim: irmão, agora tu vai na rota. Agora acabou para ti. Com aquela cara de deboche. Bem feito para ti, agora tu vai na rota. E eu falei assim para ele: sargento, eu quero lhe dizer uma coisa. Se eu estou no exército hoje é por providência de Deus. Então, se Deus quiser me manter no exército, ninguém me tira. E se Ele quiser me tirar, ninguém me segura. Pronto. Se eu ficar, glória a Deus. Se eu for embora, glória a Deus. Agora, eu não iria negar que eu casei, que eu tenho uma esposa, e não iria deixar de declarar ela. Se o exército me quiser, vai ser com a declaração da minha esposa. Com a verdade. Se não, eu vou embora do exército. E o que acontece? Depois desse episódio, poucos dias o comandante me designou para dirigir para ele ser o segurança dele. E eu tinha, na sequência, que fazer a solicitação da renovação do meu reengajamento, já para pré-estabilizar. E quem trabalhava na carteira era um irmão, recém-convertido, um sargento, chegou para mim dizendo: ô irmão, eu quero te dizer que eu estou muito abalado. Eu falei: o que foi? Porque tu vai ter que dar baixa. Todo mundo pensando que e era necessário. Eu falei para ele: meu irmão, não se preocupe, Deus está no controle das nossas vidas. Quando eu falei isso, ele disse: agora eu estou tranquilo, porque eu sei que você não vai ficar triste se tiver que ir embora. Ele era o responsável de fazer a documentação. E eu pedi uma coisa para ele: Sargento Baldez, homem de Deus, hoje acho que já oficial do Exército, faça a minha documentação, a minha solicitação de reengajamento. Se o comandante me der reengajamento, amém. Se não der, amém também. E ele fez a documentação, e no dia que ele foi entregar
o despachar a documentação com o comandante, que foi ele também, porque ele estava respondendo pela carteira. Ele falou: irmão, vamos orar, porque hoje é o dia de levar o documento para o comandante. E na hora que ele ler teu documento, ele vai indeferir teu pedido, a tua solicitação. E eu falei assim: o senhor pode ficar tranquilo que eu já tenho orado e eu estou pronto para receber qualquer resposta. Aí ele disse: amém, mas vamos orar. E nós fizemos uma oração. E dali eu só vi ele 3 dias depois. Quando ele chegou para mim e disse assim: irmão, era para me ter levado para o comandante, não dei conta, mas hoje eu estou levando lá. E levou. Quando ele chegou com a minha documentação, o comandante, quando olhou para o meu documento e disse: esse Josias é o meu motorista, ele disse: é o seu motorista. E ele deu deferimento sem questionar nada. Oh, glória a Deus. Depois, aquele que pensou que eu iria dar baixa do exército, não entendeu e quis ponderar. Questionar. E esse que fez o documento, que era o responsável pela documentação, falou assim: o comandante olhou a documentação e deferiu o pedido do Josias. Agora, você vai lá e diga para o comandante que ele errou. Ele não foi. Com certeza. Eu estou hoje aposentado pelo Exército, fui até a última instância, para a glória de Deus. E querendo ou não, pastor Josias, o exemplo, o testemunho ali, só dirigindo ali para o comandante, ele olhando para a sua forma ali, o comportamento, isso tem um peso muito grande, né? Com certeza, a gente é avaliado, não no momento que passa a dirigir para o comandante. O militar, quando ele passa a exercer uma função de confiança, e isso eu acho que é em toda instituição, ele não é observado a partir da hora que ele é convocado. Não, ele é observado antes. Quando chama é porque já estava sendo observado. Quando chama é porque já passou no crivo, já passou em toda a prova que já foi colocada diante dele. Pastor Josias, foram quantos anos no Exército? 27 anos. Esses 27 anos aí, muitas vidas o senhor viu ali se convertendo. Dali saiu muitos pastores. Muitos pastores, né? Muitos pastores já saíram dali. Pregadores. Muitos pregadores e muitos obreiros. Imperatriz tem muitos obreiros que aceitaram Jesus lá dentro do quartel. Tem o pastor Eliano, é interessante o testemunho do pastor Eliano. Ele estava desviado e eu nem sabia que ele tinha sido crente. Eu dirigindo um caminhão e juntando folhas e em cima do caminhão de lixo, eu subia para cima do gigante e começava a evangelizar os soldados. O gigante era o quê? Aquela peça mais alta do caminhão, né? Bem na frente. Certo. E eu evangelizando, e teve uma hora que eu vi que todo mundo parou. Deus me deu uma autoridade. E depois que eu preguei, eu disse: agora é a hora. Eu lancei a rede. Alguém quer aceitar Jesus? Que eu olhei, o Eliano estava chorando. Eu quero me reconciliar com Jesus. Oh, glória. E eu orei por ele. E ele ficou firme no evangelho. E eu passei alguns anos posteriormente. Ele deu baixa, né? E passei muitos anos sem ver ele. Quando eu vi ele, pastor em Porto Franco, aquilo foi uma alegria extraordinária para mim. É um negócio. Glória. Pastor Josias, assim, já estamos caminhando para o final aqui do nosso bate-papo. Mas depois que o senhor entregou a vida a Jesus ali, sendo um militar do Exército, quando foi que o pastor Josias se tornou o pastor Josias? Quanto tempo depois? Essa coisa da chamada, resistir um pouquinho? Não é para mim? Ou o senhor entendeu que Deus tinha lhe chamado para essa obra? Pastor William, é impressionante. Assim, a minha chamada pastoral, ela não aconteceu assim, já depois de muito tempo de crente. A minha chamada, ela foi rapidamente, muito rápida. Mas aí eu tive uma percepção de que Deus ia confirmando a obra na minha vida. Porque aquele comandante que me perseguia, aquele comandante que perseguia os cristãos, tentava parar lá o projeto. Tentava parar a obra, por incrível que pareça. Ele saiu do comando da unidade, foi embora. E um ano depois, a unidade aqui foi fazer uma festa de aniversário do batalhão. E ele foi convidado e ele veio. Quando ele veio, ele fez uma solicitação para o comandante, que eu era um motorista. O comandante já entrava e saía dirigindo para os comandantes. E ele solicitou para o comandante para que eu o levasse de volta por conta da festa. Ele não ia ter condições de dirigir voltando para Brasília. Então solicitou que eu fosse a Brasília levar ele.
E o comandante autorizou. Oportunidade maravilhosa. E de repente eu me encontrei dentro da casa daquele que perseguiu o evangelho na unidade. E nós sentamos para um jantar. Não era bem um jantar, era um café, um lanchezinho da noite. E ele ficou assim, no entre-sala, bem perto, e a esposa dele e o filho começaram a me indagar acerca do evangelho. Deus me tomou de uma graça tão extraordinária. E eu comecei a responder ela, evangelizei ela, o filho dela, e ao mesmo tempo aquele que era o perseguidor, no entre-sala, ouvindo tudo que eu estava falando. Então eu percebi que Deus, ele me deu uma capacidade de transmitir algo, de evangelizar, na área da evangelização para as pessoas que outrora eram perseguidores. Então isso para mim foi um quinhão muito grande na minha vida ministerial. Uma confirmação de Deus. Agora, quanto à minha chamada, desde o dia que eu aceitei Jesus, a chamada pastoral na vida do indivíduo ela é perceptível. Aqueles que estão sempre juntando, aqueles que estão sempre orando pelas pessoas, sempre evangelizando, dando bons conselhos, aqueles que juntam para Cristo, essa é uma chamada pastoral. Esse que não se envolve com rebeliões, ainda que pareça que o seu líder está errado e tudo, você tem que aguardar o tempo de Deus. Então, eu fui percebendo tudo isso. Eu não forcei para ser cooperador, para ser diácono, para ser presbítero. Não, e de repente, eu fui chamado para ser pastor. Agora, a minha chamada para ser pastor, assim, pelo homem usado por Deus, quando me chamou, passou um filme na minha cabeça. No ano que eu aceitei Jesus, houve uma peça na congregação Beth Shalom, que foi liderada pelo líder de mocidade, na época, Gessiel de Vitor. Ele é irmão do pastor Dias, José Dias. E nessa peça eu fui convidado para ser um personagem. E era sobre o filho pródigo, e eu era um dos influenciadores do filho pródigo. E nesse culto estava o pastor Raul. Eu bem no início da minha fé, no ano de 95, mais ou menos ali no mês de setembro. Acho que foi no mês de setembro, engateando. E eu participei dessa peça. O pastor Raul foi o pregador nesse dia. Quando terminou o culto, terminou tudo, eu estava na porta da congregação, conversando com os dois irmãos. E o pastor Raul chegou, pegou no meu ombro e disse: meu jovem, a paz do Senhor, que Deus te abençoe e faça de ti um grande homem de Deus. Glória. Aí eu fiquei impactado com a palavra do pastor Raul. Teve um peso ali. Eu fiquei impactado. Eu fiquei assim, meu Deus, o pastor presidente. Ora, eu tinha dificuldade de saudar o meu pastor congregacional com a paz do Senhor. Às vezes, quando terminava o culto, eu não dava conta de chegar lá, até porque os obreiros cercam o pastor. E é muita gente, né? Muita gente. Mais de 700 pessoas na Beth Shalom naquela época, né? Um culto muito... E o pastor Raul passou entre todos e conseguiu falar comigo, que para mim foi um choque muito grande. E essa palavra que ele falou, que Deus te abençoe, te faça de ti um grande homem de Deus, eu nunca esqueci ela. E foi ele que me chamou para pastorear. Ele me convidou para apacentar o rebanho. E eu vejo que essa é uma chamada de Deus desde a minha convenção. E querendo ou não, pastor Josias, Deus usa pessoas para enxergar essa chamada, né? Através dos homens, você tem a vocação, mas Deus vai usar pessoas para que esse propósito se cumpra. No caso aí, com certeza, o seu pastor deve ter percebido essa chamada, os obreiros, viu que o Josias era um camarada diferenciado, as pessoas próximas. Geralmente, quando a gente tem essa chamada pastoral, já de novo na fé as pessoas já chamam a gente de pastor, né? E aí, pastor. Eu vejo que a sua história é semelhante à minha, essa questão do pastoreio, né? Porque muitos irmãos já me chamavam pastor Josias, eu irmão, não sou pastor. Não, você é pastor sim. Você é pastor, ainda não sabe, e mas eu ficava ali. Porque assim, a vida do pastor é o quê? É arrebanhar, é aconselhar, é ensinar. Essa é uma vida pastoral. Agora, entre estes, tem aqueles que o Senhor separa para, né, de fato, apacentar um rebanho exclusivo ali. Então, essa foi a minha chamada e eu glorifico a Deus, né, por esse... Pastor Raul, a gente estava viajando um dia desse e ele disse assim, que a melhor coisa do mundo é ser pastor. É um dom, é uma graça que Deus deu para poucos homens, né? E é um privilégio
Isso aqui, palavras minhas já, se auxiliar de Jesus, né? Quem é o pastor é Jesus, né, pastor Jesus? Nós estamos auxiliando aqui, lutando, mas é o Senhor Jesus que tem, de fato, cuidado da sua igreja. Meu amigo, a conversa está muito boa e antes da gente terminar esse bate-papo aqui, queria que o pastor Josias, sargento Josias do Exército Brasileiro, homem de Deus, pai de família, que tem sido um exemplo aqui na nossa cidade como pastor, como seu amigo, eu posso dizer que o Senhor realmente resplandece a figura de Jesus na sua vida, através do seu carisma, da sua humildade, do seu jeito de ser. E todas as pessoas que vão estar acompanhando aqui, pastor Josias, esse canal, eu tenho certeza que uma grande parte vai ser edificado por esse testemunho, a grandeza do Evangelho, que o Evangelho não tem barreiras, é no Exército, é na Marinha, na Aeronáutica, onde for, a palavra de Deus ela é poderosa para alcançar o mais vil pecador. E eu queria aproveitar, meu amigo, esse momento, pedir para o senhor olhar para aquela câmera ali e que o senhor desse uma palavra de Deus para as pessoas que vão estar acompanhando esse canal. Quem sabe tem algum companheiro no Exército Brasileiro, nas forças aí, que está pensando em se converter e está com medo. Quem sabe tem alguém que vai assistir, que está passando por um momento difícil na sua vida. Eu queria que o pastor Josias desse uma palavra no nome de Jesus. A você, meu irmão que nos ouve nesta hora, eu quero dizer uma coisa para você. Momentos difíceis sempre nós vamos enfrentar na nossa vida. Agora, com Cristo, é a melhor coisa que tem, porque com Cristo a vitória é certa. Você que está nas instituições militares, não se esqueça, você não está lá simplesmente para aprender a arte da guerra ou ser um patriota pronto para defender a nação brasileira. Acima de tudo, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, chamada por Deus para se aproximar de Deus e conduzir pessoas a Deus. Continue sendo uma bênção, creia no Senhor, não duvide, porque a Bíblia nos diz que o Senhor, Ele é poderoso para operar em nossas vidas muito mais do que o que nós pensamos ou imaginamos. Se você crê, ouça, preste bem atenção. Aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Que Deus te abençoe, te dê graça e te fortaleça a cada dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória! Amém, meu amigo, pastor Josias, que Deus continue te abençoando grandemente, sua vida, missionários, filhos, a congregação que o senhor pastoreia. O senhor está pastoreando aonde, meu pastor? Diga aí para os irmãos que vão estar assistindo. Congregação Jerusalém Celeste. Congregação Jerusalém Celeste, na Luiz Domingues, mande um abraço aí para os irmãos aí. Que vão... Número 10, aos amados da Jerusalém Celeste, um forte abraço. A igreja sabe o quanto eu a amo. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando a sua vida, que esse bate-papo, essa conversa sirva de edificação e crescimento espiritual. Que o bom Deus permaneça com sua mão estendida sobre você e toda a sua família. Muito obrigado, pastor Josias. Amém. Que Deus continue lhe abençoando. E eu quero fazer uma oração abençoando a tua vida que vai estar assistindo. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse momento, Senhor, por esse bate-papo, pela vida do pastor Josias, por esse lindo testemunho, Senhor. Eu te agradeço porque a tua palavra, ela é poderosa, Senhor, para romper todas as barreiras e transformar a vida de qualquer pessoa. Eu te peço por aqueles que estão assistindo, ó Deus, no nosso canal, essas pessoas, meu Deus, que de alguma forma estão precisando de um milagre, de uma provisão, quem sabe estão vivendo um momento difícil no seu relacionamento, na sua saúde. Eu quero declarar paz, eu quero declarar saúde, milagre, no nome que está acima de todos os nomes, que é o santo nome de Jesus. Pai, obrigado por esse momento, que venha o teu reino sobre as nossas vidas e que a tua vontade, Senhor, seja a base das nossas decisões. Fica conosco, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus continue abençoando a sua vida.